Informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, semana de retomada de treinos na Toca da Raposa 2 e a preparação para a Vitória Cup no Espírito Santo para volta aos jogos do Campeonato Brasileiro, a sequência da Copa do Brasil, semana importante de jogos no Campeonato Brasileiro Sub-20, no Campeonato Brasileiro Sub-17, a movimentação, a busca por reforço. Deixa eu começar aqui com a agenda do Sub-17 e do Sub-20, porque o Cruzeiro tem jogos importantes neste meio de semana. O Sub-17 vai até Fortaleza para enfrentar o Fortaleza, que é o líder da competição. O Cruzeiro está muito bem, em 6 jogos tem 4 vitórias, mas o Fortaleza é o líder. É compromisso difícil, hein? Para o time Sub-17 do Cruzeiro, a partida na quarta-feira, às 3 horas da tarde. Vamos ver aí se o Fortaleza vai fazer alguma transmissão. E na Toca da Raposa 1, o Sub-20 joga com o Atlético Goianiense. Aí o Cruzeiro deu uma recuperada, está na 4ª colocação. A partir de agora, nos jogos finais, o Cruzeiro enfrenta times que estão abaixo dele na tabela do Brasileiro Sub-20. Isso é um bom sinal para buscar a classificação para a próxima fase da competição. O jogo de quarta, 3 da tarde, Toca 1 contra o Atlético Goianiense. É a agenda, então, aí dos crias da Toca no Brasileiro Sub-17 e no Brasileiro Sub-20. Time feminino tá aí aguardando, porque agora é disputa de Copa América e a fase final do Brasileiro Feminino A1 somente naquela retomada que vai acontecer em agosto para os jogos das quartas de final da competição. E aí, depois também teremos a Copa do Brasil. O Cruzeiro já entra na 3ª fase da Copa do Brasil feminina. No profissional, a semana é de retomada dos treinos. O Cruzeiro retorna às atividades na sexta-feira, dia 27, e aí deve treinar direto, porque logo depois tem, na outra semana, a viagem para o Espírito Santo, os 2 jogos contra a Defensa e Justiça e contra o Banfield, e na outra semana tem a retomada para o duelo diante do Grêmio no dia 13 de julho. Até sobre o Grêmio, vem uma informação do Rio Grande do Sul, o Cruzeiro ainda não foi procurado, de que o Grêmio poderia até pagar a multa para o Marlon atuar neste duelo. É uma informação até que foi divulgada pela Rádio Gaúcha, uma multa de R$1 milhão. O Grêmio que tem a compra para ser feita em caso de o Marlon atuar 25 partidas, ele já jogou 10. Se ele jogar mais 15 partidas, o Grêmio terá que pagar 3,5 milhões de euros ao Cruzeiro e ficaria com o Marlon em definitivo. Por falar em mercado, a semana aí de expectativa de avanço em alguma negociação. São poucas as que o Cruzeiro vai fazer, mas o clube quer tentar aí avançar com esses alvos para a zaga. Todo mundo sabe que é o Vitor Gabriel do Internacional, o plano A. Para o ataque, principalmente a questão do Beirada, aí temos que aguardar, porque o nome ainda mantido em sigilo. O Cruzeiro tentou lá atrás o Rinestrosa, a pedida foi considerada muito alta, o clube mudou o alvo, claro que tudo aí sendo trabalhado pelo departamento de futebol, com o Joaquim Pinto, que é o gerente de scout, e claro, com o técnico Leonardo Jardim. Na sexta já tem a retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2 e aí o Cruzeiro vai direto. Treina sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Na quarta o time segue para a Vitória no Espírito Santo, onde vai disputar a Vitória Cup, que a gente vai transmitir com imagens aqui na Samuca TV. Joga no dia 3, diante do Defensa e Justiça da Argentina. Treina dia 4 e dia 5, sexta e sábado no Espírito Santo. E no domingo, dia 6, o jogo que seria contra o Estudiantes. Não será mais, porque o Estudiantes tem uma data de um torneio local na Argentina. Tentou com a AFA alterar, porque tinha espaço no calendário, mas a AFA não quis mudar. E aí
a Vitória Cup informou o seguinte, que tinha fechado com o Estudiantes para que o Estudiantes jogasse com o elenco principal. Como iria ter esse jogo, ou vai ter esse jogo na Argentina, poderia vir com um time reserva. A Vitória Cup não se interessou e fez a substituição e já anunciou o novo adversário do Cruzeiro, que será o Banfield, que está na parte de baixo, ou esteve na parte de baixo, na tabela do último campeonato nacional. Esse será o jogo do domingo, às 4 horas da tarde. A gente vai acompanhar as duas partidas com a narração do vibrante Alberto Rodrigues aqui na Samuca TV. Depois desse jogo do dia 6, o Cruzeiro retorna a Belo Horizonte e aí tem a semana inteira até o duelo contra a equipe do Grêmio, o jogo marcado para o dia 13 de julho. O Cruzeiro está acertando aí os detalhes deste jogo, desta volta e como fica a questão também da venda de ingressos. E até lá, o gramado do Mineirão deve estar ok. Isso porque todo mundo até acompanhou, teve um evento católico no final de semana no Mineirão, mas o Mineirão está naquele processo de troca para a grama de inverno. Então, tem até a imagem aqui no vídeo para todo mundo acompanhar. E até lá, dia 13 de julho, o Mineirão garante que o gramado terá uma jogabilidade legal para este duelo diante da equipe do Grêmio. Então, os treinamentos voltando nesta sexta-feira, nesta semana, para começar aí uma intertemporada na Toca da Raposa 2. A gente já falou sobre os jogadores de férias, a exceção aí neste começo de semana, os atletas que estão no departamento médico seguem trabalhando normalmente e todo mundo, claro, na expectativa de a diretoria avançando nestas pelo menos duas contratações que o Cruzeiro vai fazer, um zagueiro canhoto, um atacante de beirada. Nem tem surgido tanta informação assim porque os alvos já estão definidos, então são poucos os jogadores que o Cruzeiro busca nesta janela de meio do ano. Tendo qualquer novidade, a gente traz aqui na Samuca TV. Neste sabadão, 2 jogos do Campeonato Mineiro, Sub-15 e Sub-17. Na Toca 1, agora pela manhã, o Cruzeiro enfrenta o Atlético pela categoria Sub-15, pela categoria Sub-17, as duas equipes do Cruzeiro na liderança do Campeonato Mineiro. Toda a sorte do mundo aí para os crias da Toca. O Sub-20 não joga neste final de semana. Teve o jogo aí na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, a vitória sobre o Internacional, e somente no próximo final de semana teremos jogo do Campeonato Mineiro Sub-20, o Cruzeiro no Sub-20 com 100% de aproveitamento também e, claro, com o foco principal aí em buscar a vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Uma informação importante que vem do jogo do Cruzeiro contra o Corinthians pelo Brasileiro Feminino A1. A Isa Haas, ela acabou deixando o campo com dores, foi reavaliada e não preocupa, tanto que ela vai se apresentar normalmente à seleção brasileira. Ela foi convocada, assim como a Camila Rodrigues, a goleira. Elas vão disputar a Copa América com a seleção brasileira feminina, então um problema a menos aí, ficou ali uma preocupação na derrota do Cruzeiro no último jogo da fase de classificação do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Cruzeiro se classificou em primeiro e agora a volta do Brasileiro Feminino, mata-mata, somente no mês de agosto. A diretoria do Cruzeiro entrando aí na próxima semana tentando avançar em conversas por reforços. Isso porque o Cruzeiro já retorna aos treinamentos no dia 27 agora. Menos de uma semana, as atividades serão retomadas na Toca da Raposa 2 e aí o Cruzeiro terá que trabalhar para ter esses reforços o mais rápido possível. Lembrando que a janela abre aí no dia 10 de julho e a partir disso os reforços contratados poderão ficar à disposição. O Cruzeiro tem a Vitória Cup nos dias 3 e 6 de julho, no Espírito Santo, com transmissão aqui da Samuca TV com imagens, narração do nosso vibrante Alberto Rodrigues. E no dia 13 tem um duelo contra o Grêmio, aí a volta oficialmente o jogo no Mineirão. Então, claro que é um desejo do técnico Leonardo Jardim de ter
quem for contratado o mais rápido possível, até para facilitar numa questão de adaptação. Mas o Cruzeiro trabalha dentro de uma lógica, sem queimar etapas, e no momento certo vai ter esses reforços para a sequência da temporada de 2020. Hoje a gente publicou até uma matéria no centraldatoca.com.br sobre o zagueiro Igor Júlio, de 27 anos, mineiro, que joga no Brighton da Inglaterra. Ele era da Fiorentina e na metade de 2023 foi uma venda até alta, quase chegando na casa aí de 20 milhões de euros, que o Brighton pagou para ter o zagueiro. E ele recentemente deu uma entrevista falando sobre um sonho de jogar no Cruzeiro. E muita gente até começou agora, todo mundo quer jogar no Cruzeiro. Ele já falou isso em outras oportunidades. Inclusive, conheço bem o staff do jogador, já conversamos em outras oportunidades sobre isso. Esse jogador que acompanha, ele é mineiro, né? E ele acompanha mesmo o Cruzeiro. Tem foto aí, garotinho, com camisa do Cruzeiro. Mas aí, para quem falou, pode chegar, o Cruzeiro inclusive precisa de zagueiro com essas características, é impossível qualquer movimentação neste momento. O Igor Júlio até tem propostas aí de clubes da Espanha que estão interessados no jogador. É um atleta que alternou ali titularidade e reserva no Brighton, mas é visto aí, tem muito mercado lá fora, né? Se acontecesse de jogar no Cruzeiro, isso seria bem mais para frente, mas é fato que é um desejo realmente dele, um desejo genuíno, porque é cruzeirense mesmo, mineiro. Igor Júlio, zagueiro de 27 anos da equipe do Brighton. O Cruzeiro todo mundo vem acompanhando aí, seguindo no mercado, e eu recebi uma informação que é a seguinte, porque a gente chegou até em algumas lives a falar sobre isso, que era a questão de pensar em uma contratação de lateral esquerdo. O Cruzeiro tem o Marlon, que tem vínculo ainda com o Cruzeiro, mas o Cruzeiro conta aí o número de jogos para que ele possa ser comprado e ficar em definitivo no Grêmio. O Leonardo Jardim tem o Kaique vem crescendo cada vez mais, até existia ou existe uma expectativa de que possa chegar em algum momento uma proposta pelo Kaique, mas independentemente disso, o Cruzeiro não pensa em negociação do atleta por agora. E com a saída do Marlon, abriu espaço para o jovem Cauã Prats, que vem recebendo aí algumas oportunidades com o Leonardo Jardim. Só que muita gente repercutiu. Seria o momento do Cruzeiro buscar um outro lateral mais maduro, pensando aí na sequência da temporada? Uma informação que a gente tem é que teve um nome que chegou a ser oferecido ao Cruzeiro, chegou a ser ali discutido, não sei o nome, apenas a informação de que esse nome chegou a estar na mesa ali do departamento de futebol, mas que não foi para frente. E a ideia do Cruzeiro neste momento é focar nos outros setores que o clube quer se reforçar, principalmente a zaga e um ou dois atacantes. E aí um ou dois atacantes porque o foco é um beirada, isso é muito foco mesmo, é muito desejo do Leonardo Jardim. E dependendo, informação que a gente trouxe lá atrás, o Cruzeiro pensaria em um outro atacante com características aí diferentes das que o Cruzeiro tem hoje no elenco, para se aproximar ali, por exemplo, do que consegue fazer o Caio Jorge. Então, para contratar um lateral esquerdo hoje, teria que ser uma oferta aí, uma oportunidade de mercado muito grande, de um jogador que vai agradar ao Leonardo Jardim, e mesmo assim, nem sei se o Cruzeiro pensaria nesta possibilidade. Então, o que mais tem também neste momento é empresário oferecendo jogador, né? Principalmente nesses alvos aí que o Cruzeiro tem como meta, um zagueiro canhoto, um atacante de beirada, mas até agora sem nenhum avanço significativo. A gente espera que no decorrer da próxima semana possamos ter novidades quanto a estas movimentações do Cruzeiro. Não serão muitas, isso aí a gente vem sempre batendo nesta tecla, mas é fato que o Cruzeiro pensa aí em 2, 3 contratações pelo menos para a sequência da temporada.